Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura e aprendizagem? Continuando a nossa leitura e aprendizagem, nós vamos aprender sobre os animais vertebrados. Já vimos que animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Vamos conhecer os animais vertebrados? Os animais vertebrados estão divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Portanto, os animais vertebrados se dividem em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Aqui temos um exemplo de cada um dos animais vertebrados: mamífero, ave, réptil, anfíbio e peixe. São exemplos de animais vertebrados em cada um dos seus grupos. O primeiro grupo, os mamíferos. Os mamíferos são animais que mamam quando pequenos. Os mamíferos são animais que têm o corpo coberto de pelos. Duas características dos mamíferos: mamam quando pequenos e têm o corpo coberto de pelos. Os pelos que revestem o corpo dos mamíferos funcionam como cobertor, protegendo-os contra o frio. Por que o corpo dos mamíferos é coberto de pelos? Para proteger contra o frio. Nos seres humanos, essa função dos pelos não é muito importante. A grande maioria dos mamíferos vive sobre o solo. A grande maioria dos mamíferos são terrestres. Mas alguns vivem na água. São alguns mamíferos aquáticos. Por exemplo, a baleia, o peixe-boi e o golfinho. Existe ainda um mamífero que voa, o morcego. O segundo grupo dos animais vertebrados são as aves. As aves são animais que botam ovos, têm o corpo coberto de penas, possuem bico, não possuem dentes, possuem asas e, na sua maioria, voam. Quais são as principais características das aves? Elas botam ovos, têm o corpo coberto de penas, possuem bico, não possuem dentes, possuem asas e, na sua maioria, voam. As penas das aves protegem contra o frio. As aves possuem ossos e penas leves. São exemplos de aves: galinha, pato, arara e andorinha. A ema é um exemplo de ave que não voa. Você conhece aves que voam? Você já viu algumas aves que voam, que estão adaptadas ao voo? Você conhece algumas aves que não estão adaptadas ao voo? O pato, a galinha, a ema são exemplos de aves que não voam. Um outro grupo dos vertebrados é o grupo dos répteis. A palavra réptil significa rastejar.
A principal característica dos répteis é de ser animais que rastejam. Os répteis são animais que apresentam as seguintes características. Rastejam é a principal característica. Botam ovos. Podem ter o corpo coberto por escamas, por placas e escamas ou por carapaças. Quais são as características dos répteis? Os répteis rastejam. Rastejar é a principal característica dos répteis. Os répteis botam ovos. Os répteis podem ter ainda a característica de ter o corpo coberto por escamas, por placas e escamas ou por carapaças. Alguns exemplos. Réptil com o corpo coberto por escamas, a cobra. Réptil com o corpo coberto de placas e escamas, o jacaré. Réptil com o corpo coberto por carapaça, a tartaruga. Outro grupo dos animais vertebrados é os anfíbios. Um outro grupo. Os anfíbios são animais que botam ovos. Os anfíbios nascem na água e, quando crescem, vivem na terra. Anfi, duas, bio, vida. Daí o significado da palavra anfíbio, duas vidas. Os anfíbios nascem na água e, quando crescem, vivem na terra. Tem a vida na água e, quando crescer, tem a vida na terra. Possuem a pele fina. Quais são as características principais dos anfíbios? São animais que botam ovos. São animais que nascem na água e, quando crescem, vivem na terra. São animais que possuem a pele fina. Por terem a pele fina, perdem muita água do corpo. Por isso, são obrigados a viver em locais úmidos. São exemplos de anfíbios sapo, rã e perereca. Exemplos de anfíbios sapo, rã ou perereca. O feminino de sapo é sapo fêmea ou sapa. Rã não é sapo. Existem rã macho e rã fêmea. E ainda outro exemplo, a perereca. Os anfíbios apresentam metamorfose, que significa mudança na forma do corpo. Os anfíbios apresentam metamorfose, mudança na forma do corpo. Olha aqui, ó, quando começa a ter os anfíbios. Existe o abraço nupcial entre a fêmea e o macho. O óvulo é fecundado pelo espermatozoide. O óvulo é fecundado. Depois de algum tempo, o embrião girino passa por metamorfose, já vai adquirindo algumas características do sapo e depois tem um sapo adulto. Portanto, para se ter um sapo adulto, precisa ter uma metamorfose completa. Outro grupo dos vertebrados é o grupo dos peixes. Os peixes são animais que vivem na água. É claro que a principal característica dos peixes vivem na água.
Na sua maioria, possuem o corpo coberto por escamas. A maioria dos peixes possui o corpo coberto por escamas. Geralmente nascem de ovos. Respiram por brânquias. Essa abertura aqui nos peixes se chamam brânquias. E eles respiram pelas brânquias. Possuem nadadeiras. Portanto, 5 são as características principais dos peixes. Vivem na água, na sua maioria possuem o corpo coberto por escamas, geralmente nascem de ovos, respiram por brânquias, possuem nadadeiras. A forma do corpo dos peixes permite o deslocamento rápido. As nadadeiras contribuem para o equilíbrio do corpo e para o nado. Olha, as nadadeiras, principalmente para o nado, mas também contribuem para o equilíbrio do corpo dos peixes. São exemplos de peixes: tucunaré, sardinha, surubim, namorado, mapará. Os peixes podem ser de água doce ou de água salgada. Mais uma vez terminamos a nossa leitura e aprendizagem. Clique no gostei e se inscreva no canal do Centro de Ensino Fundamental 02. Não esqueça de acionar o sininho para que você receba as nossas notificações. Até a próxima vez e permaneça com Deus.